Meu interesse pela ciência não aconteceu muito cedo. Quando começou no final do que era o segundo, o ensino médio, né? E na época do cursinho eu comecei a me interessar muito mais por ciências e foi isso que, pela curiosidade das novidades que eu estava recebendo naquele momento, durante o cursinho eu recebi muito mais informações e era um contexto muito mais politizado, uma discussão muito mais moderna do que era a ciência e do conceito de conhecimento. E eu comecei então a me interessar por fazer ciência. E isso foi importante porque foi assim que eu escolhi que curso eu ia fazer na faculdade. Então eu escolhi fazer um curso de farmácia e bioquímica porque eu tinha interesse em ciências, mas eu tinha interesse em ciências ligadas à saúde, à medicina, e um curso de farmácia promovia que eu conhecesse química, ou química orgânica, a parte biológica, a farmacologia, estatística. Então eu teria um curso mais abrangente que me daria mais possibilidades na área científica. A USP tem um curso de farmácia noturno, eu entrei no curso noturno e queria durante o dia me envolver com alguma coisa. E eu comecei a procurar grupos que eu pudesse trabalhar e começar a fazer ciência. E eu soube que existia uma vaga no laboratório na Faculdade de Medicina, era o laboratório do professor Brentani e da esposa dele, da doutora Mitzi Brentani. Então eu fui procurar por eles e disse que gostaria de fazer um estágio no laboratório. E eu fiquei por mais ou menos um ano fazendo esse estágio e apareceu uma vaga no laboratório, uma vaga de técnico, e eles me ofereceram a vaga porque eu não era bolsista. Não tinha bolsa da FAPESP, nem CNPq, e eu aceitei a vaga e eu fiquei até me formar na faculdade nessa posição. E eu não fazia nenhum trabalho técnico, eu estava diretamente envolvida com pesquisa já nessa época. Eu trabalhava com uma pesquisadora do grupo e fui me envolvendo com a pesquisa desde então. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha vários artigos publicados que eu fui publicando durante a faculdade. E mestrado, doutorado, como é que foi? Então, aí eu resolvi então fazer o mestrado e aí a doutora Mitzi, eu combinei com a doutora Mitzi, ela quis ser minha orientadora, topou ser minha orientadora, e eu comecei a fazer o doutorado no Instituto de Química da USP. Mestrado, depois o doutorado foi seguido, porque na época a Faculdade de Medicina não oferecia curso de pós-graduação para não médicos. Então, eles orientavam no programa do Instituto de Química e eu fiz o meu mestrado e meu doutorado pelo Instituto de Química. Nessa época, eu já trabalhava com tumores, então eu já tentava entender mecanismos de tumores e a ação dos hormônios nos tumores. Nós trabalhávamos muito com tumores de mama e os efeitos dos hormônios. Naquela época, estava começando a aparecer o conhecimento a respeito da interferência dos hormônios nos tumores de mama, então eu participei diretamente desse processo enquanto no laboratório. E no final do meu doutorado, eles receberam uma bolsa do Banco Interamericano de Desenvolvimento e eu pedi que eu gostaria de sair do país por um ano durante o doutorado com essa bolsa. E eu recebi essa bolsa, então foi no período que eu tive fora que eu acho que foi mais importante para mim em termos de começar a pensar diferente, a ser mais independente na minha carreira. Então, no final do doutorado, eu comecei a desenvolver um trabalho mais próprio, já comecei com algumas ideias, mas sempre relacionadas a câncer, sempre com o ponto principal de câncer. Quando eu voltei ao Brasil, eu defendi meu doutorado e eu... Você foi para onde? Eu fui para os Estados Unidos, fui para Carolina do Sul, um lugar absolutamente perdido, mas que naquela época era o único grupo que tinha todos os reagentes que eu precisava para trabalhar com a hipótese que eu queria, então eu fui. Apesar de não ser uma universidade muito conhecida, eu tinha exatamente o que eu precisava para desenvolver o projeto que eu queria. E aí, quando eu voltei, eu queria continuar na carreira acadêmica e eu ia prestar um concurso na faculdade.
na Faculdade de Medicina da USP, onde eu estava, no grupo que eu estava. E aí esse concurso foi cancelado, houve vários problemas, e o professor Brentani já estava no Instituto Ludwig, aqui no AC Camargo. Eu acho que isso talvez tenha sido um motivador também muito importante para mim, porque durante o meu doutorado, o professor Brentani deixou a Faculdade de Medicina e veio para o AC Camargo. Ele veio trabalhar, o Ludwig convidou, isso foi em 84 mais ou menos, o Ludwig convidou o professor Brentani para dirigir a pesquisa do AC Camargo, dirigir a pesquisa do Ludwig, e ele veio para cá. E eu comecei a frequentar o Instituto Ludwig. O Instituto Ludwig tinha, assim, era o primeiro mundo da ciência. No país não existia um lugar como o Instituto Ludwig. Para você ter ideia, naquela época a gente via literatura que estava acontecendo no mundo por um livro enorme que parecia um Index Médicos, né? Que era um livro enorme, parecia uma lista telefônica. As pessoas nem sabem mais o que é uma lista telefônica, mas enfim. E a gente tinha que procurar toda semana tudo que tinha saído a respeito de um artigo. Né? Então, ele era um livro que tinha umas letrinhas pequenininhas. Não, ele tinha umas letrinhas pequenininhas, você procurava por assunto, né? Em ordem alfabética, ou por assunto ou por autor, para ver o que tinha sido publicado naquela semana ou naquele mês a respeito daquele assunto. E o Ludwig, na época, eles já tinham aqueles aqueles disquetes 3,5, sabe? Que eles recebiam toda semana, então você não precisava mais... Você punha no computador aquilo e procurava por assunto. Aquilo era uma novidade incrível. E, além disso, todo o processo de importação, que continua sendo um problema muito sério nesse país, né? A gente é muito pouco competitivo, porque qualquer ideia que você tem, que você precisa de um reagente importado, você demora 3 meses para receber. Isso, obviamente, faz a gente ser muito pouco competitivo com uma ideia nova, né? E então eu comecei a me envolver também muito com o Ludwig durante o meu doutorado e a conhecer pessoas novas na ciência. A gente recebia muitas pessoas de fora. Então eu participava, eu ficava entre a Faculdade de Medicina e o Instituto Ludwig. Quando eu tive esse problema de a Faculdade de Medicina não ter mais o concurso que eu estava esperando, o professor Brentani me convidou. Ele falou assim, olha, você não vai prestar esse concurso no grupo, mas por que você não vem para o Instituto Ludwig? E eu fiquei animada de poder participar do Instituto Ludwig. E só que ele falou, olha, mas eu queria te fazer uma proposta. Eu gostaria que você trabalhasse com uma doença chamada doença de Prion, ou na época o que era conhecida por doença da vaca louca. Então não tinha absolutamente nada a ver com câncer, e ele estava me propondo uma área que eu não tinha a menor ideia o que era. Mas aí eu aceitei o desafio e vim para o Ludwig, e aí eu fiquei mais ou menos 15 anos no Ludwig, e fui sendo promovida, então, e desenvolvi meu grupo, agora há 20 anos, trabalhando com doenças neurodegenerativas. Então eu comecei a trabalhar com doenças por prions, né, doenças entre elas a doença da vaca louca, e depois trabalhei um pouco com Alzheimer também. Então eu estudava mecanismos de morte neuronal e de alteração de atividade cognitiva. Então eu saí totalmente da área de câncer e fui para a área de neurodegeneração. Isso foram mais ou menos 15 anos, eu formei várias pessoas durante esse período, meu grupo ficou independente, eu recebi vários grants da FAPESP, e recebi um grant que para mim foi muito especial, que foi um grant do Howard Hughes Medical Institute. Esse é um grant extremamente competitivo, e eles têm esses grants oferecidos para pessoas fora dos Estados Unidos. Então, no Brasil, eu acho que eu sou a segunda ou a terceira pessoa a receber esse grant. Então, para mim foi uma honra, né? E foi um recurso que foi muito importante para o desenvolvimento. Eu já tinha uma certa maturidade na carreira, então isso foi muito importante para eu realmente alavancar a minha carreira. Em algum momento, o Instituto Ludwig tinha um contrato no Brasil que durava mais ou menos 25 anos, que foi a proposta inicial do Daniel Ludwig para ficar no Brasil. Então, em algum momento, o Ludwig resolveu reestruturar as pessoas que estavam trabalhando na instituição. Eu continuava dentro do AC Camargo, e houve uma mudança importante, tanto na reestruturação das pessoas, quanto da sede do Instituto. Então, o Instituto
não se acomodava mais no AC Camargo. O AC Camargo tinha problemas de manter essa estrutura, o hospital crescia muito, 10% ao ano, e eles precisavam pôr paciente no prédio principal do hospital. Então o Ludwig acabou saindo do AC Camargo e foi para o Oswaldo Cruz. Então o Ludwig ficou 2 anos e meio no Oswaldo Cruz, eu fui com o Ludwig para lá, e foi mais ou menos desastroso esse período, porque a gente realmente não conseguiu interagir bem em termos científicos com o grupo que estava no Oswaldo Cruz. Não existia uma boa interação com o corpo clínico, não existia cultura de pesquisa. Isso é uma coisa muito crítica, né, para quem está na área básica e quer interagir dentro de uma área médica. O contato com o médico e com quem vai fazer a ponte com o paciente é extremamente importante. Se você não tem isso, você continua produzindo boa pesquisa na área básica, mas você não consegue passar isso facilmente para os pacientes. E naquele momento também o Instituto começou a ter alguns problemas dentro do Hospital Oswaldo Cruz, e eles resolveram então diminuir ainda mais o tamanho do Ludwig, então, e sair e deixar o Oswaldo Cruz. Então eu tinha acabado de ser promovida, eu tinha mais, porque trabalhando numa instituição como o Ludwig, você tem contratos de 5 anos, é diferente da universidade, que você presta um concurso e não sai mais a vida inteira, produzindo muito ou produzindo pouco, não é meritocrático, né? Então eu tinha 5 anos do meu contrato, e eles resolveram descontinuar. Eu acabava de ser promovida e eles resolveram descontinuar o meu grupo do Ludwig. E naquele momento o professor Brentani estava comprando este prédio de pesquisa aqui do AC Camargo. Então ele me convidou para vir para cá. E o Ludwig foi extremamente correto em termos de... eu recebi o grant que eu tinha direito durante 5 anos, mesmo estando no AC Camargo, e trouxe todos os equipamentos que estavam no Ludwig, que tinham vindo com verba externa, que não verba Ludwig, e trouxe todos os equipamentos. Eles me permitiram que eu transferisse todos os equipamentos. Então eu me mudei em uma semana do Oswaldo Cruz para este prédio do AC Camargo, trouxe todos os meus alunos, todos os equipamentos. Em uma semana tudo estava acertado, e isso não afetou em nada a minha produção, e ainda fiquei recebendo 5 anos o meu budget. Então eu paguei o salário de todas as pessoas que estavam comigo durante 5 anos com esse budget. E aí então aqui eu comecei a estruturar o meu grupo, e aí eu percebi, bom, eu estou num hospital de câncer, eu preciso voltar a fazer câncer. Mas para as pessoas que estão na área básica, isso não é um problema grande, porque a gente trabalha com moléculas, com mecanismos, e assim, eles são muito semelhantes, existem vias comuns entre um neurônio e uma célula tumoral, então eu não tive problema em adaptar o grupo e a gente começar a fazer perguntas relacionadas a câncer, né? E aí o que a gente tentou fazer, depois de vir para cá, existe um grupo muito grande de genômica na instituição, e o meu diferencial era que o grupo fazia mais bioquímica e biologia molecular. Então o que a gente queria entender realmente como que acontecem, que tipo de marcadores a gente pode ter vindos então da célula tumoral, e nós podemos seguir os pacientes e entender como que esses marcadores tanto são usados para marcar a existência de um tumor ou a resistência a uma droga, como eles, de forma geral, os biomarcadores também estão envolvidos com o processo tumoral. Então, entender o processo tumoral. Então, a gente não tem nenhum tumor de preferência ou nenhum entendimento específico, mas entender o que eu posso, como o mecanismo tumoral acontece num determinado tumor e como essas células tumorais particularmente secretam fatores que vão para a circulação e que podem ser usados como biomarcadores para seguir o câncer, né? Diferentes formas de câncer e diferentes resistências ou não a terapias. Então eu acho que esse acabou sendo o foco que o grupo tomou, pensando na expertise que a gente tinha e como a gente poderia aproveitar essa expertise e trazer conhecimento complementar para a instituição.
E aí, depois de 1 ano e meio que eu estava aqui no AC Camargo, o professor Brentani faleceu. E ele era o responsável, inclusive, ele era presidente do hospital, mas ele era responsável pela pesquisa do hospital. E a instituição, então, nós começamos nós ficamos sem líder na pesquisa, né? E então os pesquisadores principais, então éramos 5 na época, nós nos reunimos, toda semana nos reuníamos com o CEO da instituição para decidir coisas que precisavam ser feitas, mas o processo não funcionava. 5 pessoas, assim, sem uma liderança, não funcionava. Então, em algum momento foi solicitado aos pesquisadores que escolhessem, entre eles, uma pessoa que fosse, então, ficar interinamente e liderar a pesquisa até que a instituição buscasse uma pessoa para fazer isso, dentro ou fora da instituição. E os meus pares me escolheram, então, para ficar nessa posição e liderar a pesquisa. Interinamente, eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouquinho nessa posição. E depois a instituição me convidou para assumir, então, a posição definitivamente de responsável pela pesquisa, né, um superintendente de pesquisa. Então, eu fiquei desde então, eu tenho essa atividade no AC Camargo, e eu faço isso, então, a atividade administrativa da pesquisa e a atividade também científica. Então, eu tento dividir o meu tempo com isso. Obviamente que nos últimos 2 anos a parte administrativa tem tomado muito do meu tempo, mas eu acho que o desafio para mim é continuar sabendo e estando informada a respeito de ciência, né? Porque ninguém lidera um grupo de cientistas se as pessoas não reconhecem esse líder, né? Na ciência você não tem chefe, você tem líderes que são reconhecidos pelos pares. Então, esse eu acho que talvez seja o grande desafio de eu manter toda essa atividade administrativa e também garantir que eu estou fazendo ciência e que eu continuo sendo reconhecida por essa atividade. Então, eu acho que esse é o grande desafio de estar na liderança e que os meus pares me sigam. Então, deixa eu te dar um exemplo especificamente de um projeto que a gente tem, que é assim: a gente sabe que as células tumorais, ou as células, qualquer célula, secretam pequenas vesículas que podem estar no microambiente, no ambiente onde aquelas células estão, ou podem entrar na circulação, porque elas são muito pequenas, elas são muito menores do que uma célula, tá certo? Então, em termos de biologia celular, quando a gente começou a conhecer esse mecanismo, a gente achou muito interessante, né, de por que a célula era capaz de liberar uma pequena vesícula que tem uma bicamada lipídica como a célula, com conteúdo que parece regulado, e liberar isso para o meio ambiente onde ela está. E aí nós estávamos estudando particularmente uma proteína que era do nosso interesse e que não deveria sair da célula, e a gente encontrava ela fora da célula. Então nós tentávamos entender como que acontecia essa saída da célula se ela não tinha nenhum sinal. Na célula tudo é regulado por sinais e ela não tinha nenhum sinal para sair da célula. E ela, no caso, ainda era uma proteína que estava associada com as doenças por prions. É uma proteína que sinaliza a proteção de neurônios, enfim, era uma proteína que a gente vinha estudando há muito tempo. E aí a gente descobriu que essa proteína era secretada nessas pequenas vesículas. E naquele momento eu comecei a interagir com um pesquisador em Nova York que estava desenvolvendo um trabalho a respeito dessas vesículas no processo tumoral. E um aluno meu foi para lá, para Nova York, ficou 6 meses, e depois voltou e fez um pós-doc, e nós começamos a interagir, e os dados que eles obtiveram foram muito, muito interessantes. E isso foi seguido por vários outros dados da literatura comprovando. Então, quando a célula secreta, por exemplo, a célula tumoral, a gente sabe que o maior problema com o tumor não é o tumor primário, mas a metástase, porque é dela que o paciente normalmente acaba morrendo. Então, conhecer
como acontece o processo de metástase é muito importante porque você pode interferir e eventualmente controlar o crescimento só do tumor primário. E a gente sabe que quando a célula metastática desprende do tumor, ou ela sai do tumor primário, ela tem que normalmente sair do tumor, entrar no vaso, e depois sair do vaso e entrar no sítio onde ela vai produzir a metástase. Só que esse processo é muito pouco produtivo. Então, por isso que não se morre mais de metástase, porque o processo não é muito produtivo. A célula depende de reconhecer ligantes específicos no vaso, resistir à circulação que tem uma pressão altíssima para a célula, que pode romper a célula no caminho, e também de ser capaz de entrar no vaso do tumor onde ela vai se alocar. E quando a gente começou a estudar essas vesículas, o que a gente viu? A célula tumoral, antes dela deixar o sítio, uma outra coisa, o sítio da metástase é um nicho diferente do nicho do tumor primário, tá certo? Então você pode ter um primário na mama, uma metástase no pulmão, no cérebro. Então o tecido onde essa célula vai se localizar é diferente. Então isso não favorece a célula de parar lá e proliferar. E aí o que a gente descobriu? E nós usamos melanoma murino para fazer isso. A célula de melanoma começa a secretar essas vesículas, tá certo? E antes dela, não existe nenhuma saída da célula tumoral do sítio primário ainda. Antes dela sair, ela começa a secretar essas vesículas. Essas vesículas vão para a medula óssea, onde a gente tem os progenitores, né, as células progenitoras, e recruta da medula óssea essas células progenitoras, que vão se diferenciar e vão se localizar no sítio onde vai acontecer a metástase. Então, existe todo um processo de atração da célula da medula óssea depois para o sítio metastático. Então, no caso do melanoma, nesse modelo, o sítio metastático é o pulmão. Então, a célula da medula óssea, que foi iniciada pela vesícula que a célula tumoral liberou, vai para o sítio da metástase, e no sítio da metástase ela se diferencia e cria um sítio pré-inflamatório. Esse sítio pré-inflamatório é muito favorável para que a célula tumoral se aloque e prolifere ali. Então, no segundo momento, o que acontece? Feito o sítio inflamatório, a célula tumoral vem e para na metástase. Então, é um processo muito inteligente da célula de, antes de ela deixar o sítio primário, ela mandar sinais, modular exatamente o sítio onde ela vai fazer a metástase, para que quando ela saia para a circulação, ela consiga... Preparar o terreno. Exatamente, é isso que a gente chama, né? Preparar o nicho, o nicho pré-tumoral. Então, esse trabalho o Bruno fez um pedaço durante o doutorado que ele teve lá, e depois durante o pós-doc eles confirmaram isso em outros tumores. Então nós começamos a ter muito interesse por entender todo esse mecanismo de regulação dessas vesículas. O que a célula escolhe por dentro dessa vesícula? Porque ela escolhe, ela não manda qualquer coisa, porque é isso que ela põe na vesícula que decide o que vai acontecer depois. Então, o que nós estamos fazendo agora é um trabalho duplo de entender tanto como esse conteúdo é colocado na célula, como a célula controla quantas dessas vesículas ela secreta. Então, isso vai fazer a gente entender o processo metastático, certo? E, ao mesmo tempo, se essa vesícula vai para a circulação, ela pode ser um biomarcador do tumor. Então, a gente também está seguindo essas vesículas na circulação dos pacientes, e entendendo o conteúdo dela, molecular, tanto de proteoma, de proteínas, quanto de RNAs, para entender exatamente o que tem lá, para entender como é que ela controla o mecanismo metastático. Então, nós podemos eventualmente encontrar algum alvo de terapia, onde você pode, por exemplo, bloquear essas vesículas ou na circulação, ou antes que elas deixem o tumor, quer dizer, controlar, por exemplo, a secreção delas, para que o tumor não secrete essas vesículas, ou se elas estão na circulação, bloqueá-las, e além disso, se elas estão na circulação,
usar como marcadores do processo tumoral. Então, esse é um dos temas. Feito, sim, esse é um dos temas, dos focos principais do grupo agora, é entender todo esse mecanismo. Isso que confirma com uma biópsia depois, por aí? Na verdade, isso faz parte de uma discussão bastante importante que vai mudar o paradigma de diagnóstico e de segmento de paciente, que chama biópsia líquida. Então, a biópsia líquida, na verdade, é a capacidade de a gente medir em qualquer fluido corpóreo marcadores do tumor. Então, eu acredito que em algum momento talvez a gente dispense a biópsia do tecido e passe a olhar, por exemplo, sangue, urina, saliva e fazer diagnóstico. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Nesse momento, então veja, o que acontece, a vesícula que eu estou estudando é um dos componentes da biópsia líquida. Então, a biópsia líquida, como ela tem sido seguida? Se segue DNA, que circula, por exemplo, no sangue, DNA do tumor que circula no sangue. Então, você identifica mutações no tumor, tá certo? E para isso você precisa uma biópsia inicial do tumor. E depois, enquanto o paciente está em tratamento, ao invés de você continuar biopsiando o paciente, você olha se essas mutações, se esse DNA que está vindo da fragmentação da célula do tumor, que acaba morrendo, está na circulação. Então, a quantidade de DNA circulante mutado determina quanto o paciente, por exemplo, está respondendo a uma terapia. Tá? E a gente pode acompanhar isso ao invés de, por exemplo, esperar um exame de imagem, fazer isso olhando a mutação no DNA na circulação. Então, tem dados que mostram que você consegue detectar, por exemplo, se um paciente é resistente a uma droga 6 meses antes do que você detectaria com um exame de imagem. Então, é muito mais sensível. Isso está muito avançado para DNA circulante, a gente já tem, inclusive, isso disponível para os nossos pacientes na instituição. O outro componente da biópsia líquida é a própria célula tumoral, que sai do tumor e circula. Então, essa célula está fazendo alguma coisa e ela também pode ser marcadora do tumor, da atividade do tumor. E as vesículas, que é o que o meu grupo estuda, que são... Então, as vesículas que são secretadas pela célula tumoral. Então, esses 3 componentes da biópsia líquida estão sendo largamente estudados pelo grupo todo. Então, várias pessoas, vários grupos daqui do AC Camargo estão estudando esses 3 componentes. Tá? Particularmente, o meu ponto com relação à célula tumoral circulante e com relação à vesícula é o seguinte: quando você encontra DNA circulante, você encontra um fragmento de DNA e ele é perfeito para marcar a resposta ou não a tratamento. Ele é um perfeito biomarcador. A gente sabe como trabalhar com DNA, sabe amplificar. Então, todas as técnicas associadas com DNA circulante são muito mais sensíveis e precisas do que, por exemplo, olhar célula tumoral circulante e vesícula. Acontece que um DNA livre na circulação provavelmente não tem nenhum efeito biológico. Ele serve de marcador. Ninguém mostrou que tinha algum efeito biológico, eu particularmente não acredito. Pode ser que ele tenha. A ciência não tem verdades absolutas, né? Mas, por outro lado, uma célula que circula e uma vesícula que tem papel de carregar sinalizadores, eles podem ser biomarcadores, mas eles também te dão informações a respeito da biologia do tumor. Então, os grandes projetos que a gente está fazendo nesse momento na instituição é olhar na circulação de pacientes com diversos tipos de tumor, do mesmo paciente, os 3 componentes. Então, a ideia é que a gente faça um big data aí das informações, tanto de DNA circulante, quanto de célula tumoral circulante, quanto de vesícula, porque talvez a gente, se nós juntarmos as informações dos 3 componentes da biópsia líquida, nós tenhamos mais informação a respeito do tumor. Então, para imaginar que esse é o melhor lugar do Brasil para fazer esse tipo de pesquisa, né? Eu Porque acho. você tem um hospital aqui. Com certeza, isso é um diferencial muito importante. Para quem é da área básica, como eu fui sempre, você tem ideias brilhantes, você realmente consegue desenvolver mecanismos com células, com animais, mas se você está querendo colocar a sua descoberta numa doença, num paciente, e você não tem próximo de você um hospital, o paciente, particularmente o teu par médico, que vai te apoiar nesse trabalho e que apoia esse trabalho, você não consegue produzir. Então, para a gente,
no AC Camargo é um privilégio. A equipe clínica é muito envolvida com os nossos projetos e realmente o acesso a paciente, o acesso a material do paciente, informação do paciente é muito rápida. Eles estão ali na esquina, né? Então isso realmente Tem gente um trabalhando com modelo aqui também, não? Modelo animal? De câncer. Não, modelo de câncer. Modelo matemático de câncer. Eu encontrei lá no Butantan um francês que faz isso. Não, modelo matemático de câncer não. A gente tem bioinformatas aqui e os bioinformatas apoiam em criar pipelines para olhar todas essas informações que nós geramos, particularmente de genoma, e informações que estão disponíveis aí em grandes bancos de dados, onde, obviamente, a informação pode ser olhada de ângulos diferentes e pode te levar a interpretações diferentes. Você pode interpretar coisas diferentes a partir da mesma informação. Então, os nossos bioinformatas não trabalham exatamente com modelos matemáticos do tumor, mas eles trabalham buscando. Então, quando eles ficam muito em contato com a clínica, e eles trazem, quer dizer, isso é uma coisa importante. Quem vê o paciente é que diz para você, olha, eu tenho este problema, existe esse problema e eu não consigo resolver. Eu não consigo tratar o paciente, existe uma grande questão na clínica. E aí a gente usa as nossas ferramentas para tentar ver essa questão. Então, uma coisa que tem acontecido muito aqui é que essa capacidade de buscar em grandes bancos de dados, você pode buscar de acordo com uma pergunta da clínica. Então, o pessoal da clínica tem se reunido muito com particularmente com um dos bioinformáticos que a gente tem, para trazer uma pergunta e aí ele vai nesses grandes bancos de dados e tenta filtrar e buscar e criar novos pipelines para buscar respostas a essas perguntas. Algumas dessas respostas estão lá, porque a gente tem uma quantidade grande de dados, a gente só precisa saber olhar esses dados. Então, isso a gente tem feito muito. Ciência traz conhecimento, né? A sociedade não evolui sem conhecimento. Então, eu acho que em qualquer área da ciência, a inovação que você traz, a busca desse conhecimento, faz a sociedade renovar, faz as pessoas ficarem diferentes e começar a ver problemas de forma diferente. Resolver problemas ou buscar soluções, novas soluções que não existiam antes, né? Então, desde o celular, que ninguém há 30 anos, ninguém podia imaginar que a gente pudesse fazer isso, a todas as inovações que foram geradas. Então, uma sociedade que não tem ciência não evolui, não agrega conhecimento. Então, eu acho que tanto para o país, né? O país é, assim, o país tem muita capacidade, tem muita possibilidade, muitas pessoas interessadas em ciência, e eu acho que esse investimento tem que ser constante, não tem acontecido, né? Por exemplo, se a gente olhar a Coreia, Singapura, quer dizer, o que acontecia numa sociedade Singapura há 20 anos, não tinha esgoto na rua. E um grande investimento fez a sociedade, uma transformação enorme na sociedade, em termos de saúde, em termos de conhecimento, de geração de produtos. Então, eu acho que, assim, não dá para imaginar a gente não ter e não fazer investimento em pesquisa. Tudo que a gente sabe de tratamento de doenças, que é o mundo mais próximo e o que realmente afeta imediatamente as pessoas, né? Você pode ter todo o desenvolvimento e inovação que você tiver, se você tiver uma doença, você quer curar aquela doença, tá certo? Então, por exemplo, olhando para câncer, a evolução que nós tivemos nos últimos 20 anos do conhecimento do câncer foi brutal. Existe uma comunidade científica enorme no mundo todo trabalhando junto. Então, eu acho que é isso, né? A gente, e provavelmente nos próximos 10 anos, esse conceito de Big Data, de inteligência artificial, isso vai fazer para tudo, para todas as áreas, mas olhando particularmente a saúde, que é onde a gente trabalha, vai revolucionar os profissionais, revolucionar o paciente, realmente vai, eu acredito num benefício enorme que o conhecimento vai trazer. Eu acho que talvez quem me influenciou mais na carreira foram as pessoas que passaram e que eu estive em contato. Então, eu acho que o estímulo do conhecimento sempre vem, ou pelo menos para mim, veio por um mentor.
uma pessoa que você admira, que traz conhecimento, que te conta coisas que você não conhecia, é um mestre mesmo, né? E que realmente você tem vontade de seguir porque você fala, eu quero ser que nem ele, ou eu quero fazer como ele faz, ou eu quero pensar como ele, quero ter essa capacidade de gerar conhecimento. Então eu acho que para mim mais do que qualquer literatura foram pessoas que foram passando e colocando sementinhas e me mostrando como era diferente ter conhecimento e buscar conhecimento. Pode ser meio clichê, mas quem é cientista tem que ser curioso, né? Você é movido pela curiosidade. Eu me lembro que quando eu estava nos Estados Unidos, a gente fazia uns experimentos, então você trabalhava o dia inteiro fazendo um experimento e no final era um experimento radioativo, então o resultado você via no final do dia porque você colocava 100 tubos na máquina para contar, o teu experimento inteiro para contar. E uma vez o cara que eu trabalhava me viu pendurada em cima do equipamento, porque era um equipamento que... Sabe aquelas máquinas de calcular antigas que você ia pondo o número e saía o número? Então, era um número numa tira de papel e ia saindo o cilindro da máquina e eu ficava do lado do cilindro esperando cada número e eu já vinha aqui, não tinha programa, eu fazia e também não faz tanto tempo assim, né, 80, 90, mas eu tinha um papel gráfico, né, um papel milimetrado e o número ia saindo no papelzinho, eu já ia colocando para fazer a minha curva, para ver como é que o que tinha dado o meu resultado. E ele parou do meu lado e falou assim, isso sim que é um cientista, né? Você trabalhou o dia inteiro, você não vai embora para casa, dormir e esperar o dia seguinte para ver o resultado do que você teve. Então, essa curiosidade que te impulsiona realmente você nunca resolve, nunca. A gente tem emprego a vida inteira, porque você respondeu um ponto e já tem uma pergunta. Toda resolução traz uma nova pergunta. Então, eu acho que é esse estímulo pela curiosidade que move as pessoas, eu acho que move a ciência, né? E de você ter alguém que te estimule, né? Alguém que você fale, nossa, mas que líder legal, né? Eu na área administrativa, a gente faz uns cursos de liderança e isso é uma discussão que eu tenho muito com as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas acham que o líder é o seu chefe e um chefe nunca lidera um cientista. Quem lidera cientista é um cara que você quer ser igual a ele. É um cara que realmente te inspira. Você tem que ser uma pessoa inspiradora. Então eu acho que é isso, é buscar a sua curiosidade, é você ter do seu lado, no início da sua carreira, uma pessoa que você considera um líder, uma pessoa que vai te agregar conhecimento e aí decolar a sua carreira em cima disso.